Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz, agradecendo sempre essa equipe maravilhosa que trabalha com a gente, a equipe Espirais de Luz, esse trabalho maravilhoso de orientação, de apoio, pandemia, espiritualidade e desencarne. E eu quero deixar bem claro que essa palestra, essa exposição hoje é em homenagem ao espírito do meu cunhado, Elísio D'Angelis, meu cunhado e irmão, que Deus o proteja e que ele esteja sendo amparado pela espiritualidade. Bom, gente, depois de um ano convivendo com a pandemia, né, e talvez pela ansiedade alimentando a ideia de que ela vai ser breve, né, o mundo parece que relaxou, perdeu o medo do coronavírus. Então nós vemos pessoas se aglomerando, não usando corretamente, ou mesmo sem máscaras e álcool gel, enfim, subestimando totalmente a realidade. Nesse momento temos pessoas de todas as castas, sabe? Inclusive espíritas nesse meio. Parece que eles esqueceram que o cristianismo vivido e ensinado pelo espiritismo é o mesmo de todas as religiões. Só diferencia pelo fato que nós, espíritas, vivenciamos a comunicação dos que já partiram e, claro, a reencarnação, né, gente? Que é uma justiça divina. Nos alimenta a esperança na vida futura ou a vida no plano espiritual. Nos garante a evolução, sabe? A gente tem que completar essa ideia falando todo mundo, por favor, pare um pouco para pensar e se proteja. Use máscara, siga as regras da Secretaria de Saúde, mantenha o isolamento. Nós estamos em lockdown novamente, vamos cumprir o lockdown. A gente tem toque de recolher, vamos cumprir o toque de recolher. Lembra que você não está cuidando só da sua saúde, você está cuidando da sua saúde, do seu irmão, da sua irmã, do seu pai, da sua mãe, da sua família, dos seus amigos, de todos ao seu redor. Você está sendo ser humano. E mais do que humano, você está sendo e tendo compaixão. Olha só, a médium Halu Gamache, ao ser direcionada a um hospital por causa de uma mancha nas costas no começo da pandemia, ela teve uma visão bem clara do que estava acontecendo paralelamente no plano físico e no plano espiritual, conforme seu comentário para o jornal O Tempo. Ela falou assim: parecia que eu estava em um hospital do plano espiritual, porque havia mentores auxiliando inúmeros espíritos que estavam deixando o corpo físico, e alguns sentindo dor, outros dormindo, alguns desesperados, sem entender o que estava acontecendo em meio à pandemia do coronavírus. Exatamente, ela é médium vidente e pode ter essa experiência dentro de um hospital em plena pandemia. Gente, e com certeza, tá? Por um motivo maior. Sabe qual é o motivo? O de informar as pessoas da gravidade de tudo isso que está acontecendo. Não só no plano físico, mas também do outro lado. Não é só ela, não. São vários médiums. Vários médiums conseguem identificar esse tipo de situação. Tem um médium em São Paulo que descreveu que quando ele chegou no hospital, né, para levar, acho que um amigo que ia ser internado, ele falou assim: mas espera aí, a fila, aí o moço falou assim: que fila? Essa fila que tá fazendo? Não tem fila nenhuma não, a fila tá dentro do hospital. Aí ele sacou, ele compreendeu, ele entendeu na hora que a fila que ele estava vendo era a fila de desencarnados, aguardando ou aquele ente querido, ou aguardando a sua vez para saber como é que ficaria a situação de algum espírito que estava desencarnando ali. Ou seja, o colapso da saúde no mundo, pela falta de atendimento, não reflete um colapso na espiritualidade, mas reflete sim uma aglomeração de espíritos que também estão desencarnando em massa e estão tentando conseguir notícias dos seus
estão tentando conseguir, sabe, saber o que vai acontecer, na intenção de fazer algo que não vai conseguir fazer. Então, existe também uma aglomeração do outro lado. Os médiums têm essa sensibilidade de identificar facilmente espíritos que clamam por ajuda médica, acreditando ainda estar no corpo, e ao invés disso, os mentores se aproximam e tentam esclarecer que o desligamento já aconteceu. Então, nesse momento, nós temos o quê? A relutância, de várias formas, né? Que precisam ser sedados às vezes. Nesse momento, tem gente que vai dar gritos achando que não deveria ter morrido, que não era a hora, e aí ela precisa ser sedada para ela acalmar, para não causar mais turbulência. Tem pessoas que fogem do hospital de volta para suas casas, outros que não querem sair do hospital com medo de não reverem mais seus familiares, com medo de sair de lá e o familiar não encontrar ele lá, né? Alguns que acordam e saem de seus leitos e não aceitam explicações ou auxílio de forma alguma, permanecendo no local. Então, a falta de uma cerimônia de despedida, como já foi relatado por várias famílias, a falta do velório, né? Ou mesmo de um enterro com a reunião de familiares no cemitério, para estar deixando alguns desencarnados, parece estar deixando, né? Muitos desencarnados incrédulos quanto à ideia de que já estejam mortos. Exatamente, gente. A falta da cerimônia faz com que aquele espírito que está no processo de perturbação, que já foi explicado em outras palestras, o que é a perturbação? A perturbação é o momento que o espírito vive após o desencarne. Então, começa desde os desligamentos dos fios energéticos do perispírito com o corpo e vai até o acordamento desse espírito no plano espiritual. Depende do grau de evolução de cada espírito, de cada individualidade. Então, nesse processo de perturbação, tá, que ele se encontra, ele pode reagir de várias formas, como foi descrito. Alguns dormem, outros quando acordam não aceitam que morreu, não era a hora, não é possível, não era a hora de eu morrer, não, por que eu morri? Eu não tinha que morrer, não. São situações em que o espírito pensa isso, mas na hora que ele cobre a consciência dele com a razão, aí ele, nossa, era o meu momento. E aí vem a parte do arrependimento. Porque todo espírito tem medo da morte, gente, por um único motivo. Porque todos nós tomamos consciência plena de quem somos e arrependemos do que fazemos. E o medo nosso é do arrependimento, porque dói muito, dói na essência do espírito. Mas é importante para que ele evolua, que ele aprenda, que ele se melhore. Então, até a dor tem um bálsamo da doçura. Graças a Deus, né? Pelo amor de Deus. Bom, então nós temos a falta, né, dessas pessoas incrédulas quanto à sua própria morte, o que também causa um colapso, aspas, no sistema de assistência da espiritualidade, que tem se reforçado com a chegada dos espíritos mais conscientes e que com certeza vão ter grande utilidade na assistência emergencial. É por isso que não desencarnam apenas as pessoas que têm um teor de energia negativo maior, e vão desencarnar pessoas também iluminadas, que é necessário. São espíritos que já, como já todos sabem, nós já tínhamos no nosso plano reencarnatório a decisão: eu vou desencarnar no período da pandemia, para que eu possa voltar para o plano e ajudar a espiritualidade. Nós somos interdependentes, pessoas. Nós precisamos uns dos outros para trabalhar, para evoluir, para se amar. Isso é tão importante quanto ter compaixão. Tá? Em várias comunicações mediúnicas, identificamos sempre um esclarecimento mais minucioso dos procedimentos dos nossos irmãos de luz, à frente desses processos. Ou seja, a vontade de Deus sempre é perfeita e tem uma amplitude incompreensível, tá, para o homem no plano físico, mas tem total lógica na vida espiritual. Já se é sabido
exemplo, que quando alguém é internado em um hospital por Covid, tá? Imediatamente no plano espiritual, esse paciente que está sendo internado, ele recebe automaticamente uma equipe de espíritos que cuidará dele. E uma outra equipe, ela se direciona para a casa desse paciente, para a casa dessa família. Bom, de um lado ou de outro, recuperando-se ou não da doença, tá? Esse espírito vai receber a atenção devida e, ao mesmo tempo, proporcionar a evolução dos profissionais, desses profissionais espirituais que estão cuidando dele e dos seus, conforme as normas de tratamento da espiritualidade. Gente, é perfeito. Ou seja, você foi lá, internou, aquela pessoa internada recebe uma equipe e a casa daquela pessoa recebe uma mesma equipe. Para quê? Para trabalhar os sentimentos, para trabalhar a doença, para trabalhar a experiência. O que você vai passar? Você vai sentir dor, você vai sentir tristeza, você vai passar por isso, você vai passar por aquilo. Tudo isso conta como ponto positivo no seu processo evolutivo reencarnatório. É interessante, eu acho muito, a misericórdia de Deus, ela é muito ampla e ela é muito incondicional. Você recebe independente de qualquer outra coisa. Então, de um modo geral, as pessoas questionam a espiritualidade através de médiums, né, gente? Somente com uma preocupação, que é a preocupação que tem mais ocupado as cabecinhas dos médiums em geral, e é uma pergunta que não quer calar. Toda pessoa chega para o médium e fala assim: quando tudo isso vai acabar? O médium fica até acuado, fica sem saber o que fazer. Por quê? Porque isso não vai acabar agora. Não vai acabar da noite para o dia. Olha, as pessoas estão esquecendo algo muito importante. A pergunta não é quando tudo isso vai acabar. O certo é perguntar: quando iremos conseguir nos adaptar a isso? Muitos médiuns recebem mensagens e até mesmo intuições quando questionados e são obrigados a soltar aquele em breve, sabe? Mesmo, sim, para acalmar as pessoas, né? Isso porque nenhum deles vai mentir sobre o que realmente sentiram. Então, não vai acabar agora, assim como nenhum desses vírus anteriores, como H1N1, gripe e outros, não deixaram de existir, não, gente. E nem de ser um risco para a saúde humana. Ou seja, chegará o momento, no futuro próximo, que nós vamos conseguir controlar isso. Mas acabar, ninguém acabou com o vírus da febre espanhola. Ela continuou viva. Ela só foi erradicada na superfície do planeta e aprisionada como amostra. Mas ela existe. A ideia, na verdade, não é desesperar querendo o fim desse processo, sabia? E sim começar a entender que esse fim, na verdade, é uma postura que todos devemos assumir perante a nossa realidade. Não alimentar uma ilusão que tudo acaba como um passe de mágica. Sabe a ideia do milagre? Ela vai toda pelo ralo porque não existe o milagre. O que existe é uma reorganização, sabe? Orgânica ou espiritual. Existe um mérito, existe a capacidade da vida de transformar a nossa necessidade. A humanidade está sendo colocada em prova. Vocês já pensaram que o medidor de capacidade fraternal tem que atingir altos picos para que o planeta consiga entrar na era da regeneração? Ah, vocês não sabiam? Deixa eu explicar para vocês. Todo planeta que entra em era de regeneração recebe um aparelhinho que se chama medidor de capacidade fraternal. Se isso não atingir um certo pico, o planeta não fica aprovado para o momento de regeneração e ele continua em prova e expiação. Isso é horrível. Então nós temos que trabalhar positivamente para que isso não aconteça, porque a era de regeneração é um momento mais purificado espiritualmente. Então, enquanto houver o orgulho, o egoísmo, a falsidade, a dissimulação, o medo constante, a insegurança como aliados do momento, tudo fica mais difícil e lento.
Nós temos que nos unir em preces, intenções positivas. Já que para que possamos vencer essa fase é preciso aumentar nossa positividade, somente a energia positiva, por mais que estejamos tristes, saudosos dos nossos que partiram, esse é o antídoto para nos manter vivos no planeta. É esse ponto que é o ponto de partida, em que conseguiremos vencer até mesmo a compreensão que a vida continua após a passagem e apenas a saudade é o único sentimento que nos move. A tristeza vai deixar de incomodar e ser a personagem principal em nossa essência. Abrir os olhos para a realidade, sabe? Aceitar com entendimento que nossa vida é breve e não passa de uma passagem neste planeta. Mais nada. Se você parar para pensar, gente, quem vive 300, 400 anos aqui? Ninguém. O máximo que eu conheço atualmente, o máximo foi 120, 130 anos, no máximo. Mas aquela pessoa já está ali arrastada, gente, para viver. O corpo físico não acompanha a mente. Ponham-se no lugar dessas pessoas. Eu falo que a minha mãe foi uma escola para mim. A minha mãe, ela era diabética. E ela, no final da vida, ela sofria muito com dores, com incômodos. Aí quando você para pensar assim, eu queria que ela continuasse viva. Mas eu falei assim, que egoísmo esse meu. Eu queria que ela continuasse viva, sofrendo dores, passando por desconfortos, incômodos, sendo que aquilo tudo fazia processo de quê? Do processo de evolução dela, onde ela poderia, através da dor, melhorar-se. E foi isso que ela fez. Minha mãe era um exemplo de caridade, graças a Deus, e nos ensinou a nos amar incondicionalmente, todos nós da minha casa. Então, quando você vê isso, você vê um resultado positivo de amor e de luz. Quando você vê isso, você vê assim, olha, eu tenho um cunhado que foi uma pessoa em vida material, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa amável, querido por todos. Eu tenho orgulho de passar por esse processo reencarnatório do lado dessas pessoas, gente. E eu não vou guardar a tristeza como se a morte fosse o fim. Não, eu vou guardar a saudade. Vou chorar de saudade? Vou porque são pessoas brilhantes na minha trajetória. Mas não vou ficar triste. Não vou me amargurar. Eu vou sentir orgulho e felicidade. Sabe por quê? Por um único motivo. Tem que respirar um pouco. Nós não estamos aqui devido ao nosso mérito ou demérito. Nós estamos aqui porque alimentamos esperança. E nesse momento, mesmo sem se tocar, vamos fechar nossos olhinhos e mentalizar um mundo de mãos dadas para a melhora coletiva. E o limite para que tudo isso esteja acontecendo e para que tudo isso acabe é o amor que nós vamos projetar daqui de dentro para toda a humanidade. Aprenda a ser grato. Aprenda a saber ser grato e a aplicar a sua gratidão. Eu agradeço hoje a Deus a minha oportunidade de vida. Eu tenho família linda e admirável, um filho que eu amo, eu tenho minha assumidade como pessoa em dia tranquilamente, sou respeitado por isso. E eu tenho uma coisa importante, eu tenho amigos. Amigos amados, mesmo os novos que acabaram de me conhecer, ou os que já me conhecem. Sabe por quê?
porque eu nunca vou deixar de gerar amor. E quanto mais amor eu puder gerar, mais eu vou vir aqui em frente a essa câmera, abraçar o Espirais de Luz e falar: gente, boa noite, bem-vindo ao Espirais de Luz. Não é só um canal, é um centro online de 2 lados, material e espiritual. Eu espero que essa palestra tenha tocado o coração de vocês e tenha feito com que vocês tenham essa evolução maravilhosa de aprender a lidar com a dor, assim como nós estamos lidando. E ao mesmo tempo, ter a condição e a capacidade de dar um sorriso e falar: o próximo passo é meu e eu vou dar. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima. Não esquece de curtir a nossa página no Facebook, se inscrever no canal do YouTube, ativar o sininho e aguardar que tem palestras, muitas palestras vão ser publicadas. Beijos de luz, até a próxima.